Pronto, agora deu certo. Vai ficar à vontade aí, Lívia. Beleza. Nessa tela de configurações, a gente quer saber, assim, de acordo com a tua visão, vai ser essa estrutura mesmo o que tem que consertar? São só os ícones que estão fora do padrão ou vai mudar alguma coisa? Não, por mim não vai mudar nada não. Então, do jeito que está a estrutura, tá ótimo. Só mudar os ícones que está fora do padrão, certo? Isso, quando Essa você fala questão os do. ícones, é os campos, né? Enfim, as Isso, formatações aí que eu comentei outra vez. isso. Poderia comentar novamente são as que estão fora do padrão? Eu lembro que essa parte de cursos integrados, né? Que a gente colocou esse formato aqui 11 horas, com esse xizinho. E Isso, nessa é parte de porque tempo também. como eu falei, né? Esse formato aí normalmente é para múltiplos selects ou múltiplos inputs, que foi o caso desse campo aí, ó, de destinatário dos alertas. Para lá, ele está correto, né? Mas para esse daí de tempo e de cursos integrados, que é um único valor, não é esse formato, entendeu? Fica um formato comum mesmo, né? De exibição só do valor que foi imputado, que foi digitado. Entendi. Mas no caso, essa questão do tempo e de cursos integrados, o operador, no caso o administrador, ele que vai digitar e vai salvar essa informação. Se Isso. ele quiser, se ele quiser salvar outra informação, como faz para excluir essa? Ele vai digitar por cima ou apagar, né, a anterior e digitar a nova. Então vai ficar, quando ele salvar, vai ficar aparecendo, no caso. Quando ele salvar, vai ficar aparecendo. Sim, vai ficar aparecendo. Beleza. Essa questão das catracas, o Ivan já explicou que vai dar para ficar assim, como o operador digitando e salvando, que vai dar para fazer, pelo que eu entendi na explicação dele aqui no Discord, quando eu perguntei. E a minha parte nessa tela é só isso. Tem alguma dúvida, Larissa? Essa questão do destinatário dos alertas, vai ter alguma múltipla escolha? Vai existir algum e-mail tipo já pré-definido? Em vez de tipo o usuário lá perder o tempo, né, bem dizer, de digitar sempre manualmente? Ou não, vai ser desse jeito mesmo como tá aí? Ah, vai ser desse jeito mesmo, beleza, Larissa? Aí o que a gente está trazendo adicionalmente, né, é essa informação aí do subtítulo, digamos assim. Você pode inserir vários e-mails separados por vírgula. Então, você copiar e colar uma lista de e-mails, né? Quando você trouxer para cá que der um enter, aí o sistema deve entender que são vários e-mails. Certo, entendi. Aí tu vai continuar, Lívia, ou eu falo? Queria falar? Certo. Aí a nossa outra dúvida, porque assim, o que a gente está percebendo é que a gente vai, faz a tela e depois o senhor vê que não está de acordo com o que o senhor pensava, né? E vai lá, o senhor realmente mexe tudo de novo. Aí basicamente é um retrabalho, né? É por isso que a gente está marcando essa reunião aqui, para a gente saber qual é a visão do senhor, o que, é que o senhor espera. Ah, eu quero uma tabela. Não, eu quero o input desse jeito. Eu penso dessa forma. Para a gente entendendo, para justamente o senhor que já trabalha muito, né? E a gente está aqui como é que é?
para ajudar, né, no projeto também, para a gente fazer uma coisa melhor. Aí a gente queria saber como é que o senhor pensa na questão do histórico de trânsito, que vai ser a próxima tela. O histórico de trânsito. A gente ainda não tem essa tela, né? Ainda não. O histórico de trânsito é uma tela padrão de consulta, né? Vai ter basicamente só uma tabela mesmo, beleza, meninas? Com filtros. Certo. Então a gente pode olhar basicamente as outras telas que tem nesse projeto, né? Para se basear. Desde que você me prometa que não vai mais copiar esse campo de input do Material Prometo. UI. Prometo. Rapaz, que a mulher achou bonito e só traz ele. Já. Mas enfim, Prometo, prometo, aí prometo. falando em input, sabe, Lari e Lívia, vocês trouxeram um outro padrão também aí de pesquisa nessas nossas duas tabelas, né, da lista de bloqueado e de liberação, porque normalmente os campos de pesquisa eles estão alinhados lá à esquerda, então não tem problema vocês, né, aumentarem assim, vocês deixarem mais para cima um pouquinho o título, né, tipo bloqueios e liberações e deixar os campos. Aí é um outro padrão que a gente tem também, né, galera? A gente já falou sobre essa questão de padrões e tudo mais. Não é um único campo para pesquisar todas as colunas. São vários campos para pesquisar cada coluna de forma individual. Então, por exemplo, vocês estão querendo trazer um filtro para fazer uma pesquisa nessa tabela aí de bloqueio, tem que botar um campo para nome, um campo para identificação, um campo para situação, um campo para motivo. São vários campos. Meninas? Então, teria que ter vários. O filtro seria para todas essas situações. Porque a gente pensava que o filtro seria só para pesquisar o nome. Se for para pesquisar só o nome, não tem problema, né? Desde que esse filtro fique ali alinhado ao lado esquerdo, beleza? Normalmente, quando existe uma tabela, né, aí dificilmente a gente traz um único filtro. Né? Na maioria das vezes o pessoal traz todos os filtros referente a todas as colunas, mas de fato é como eu falei, sabe, Lívia? Essas tabelas, cara, elas não devem ficar super populadas, não. Não faz muito sentido haver esses vários bloqueios, né? Porque isso daí vai ser um bloqueio manual, né? Onde, na teoria, a Lívia estaria apta a transitar, mas por algum motivo eu estou bloqueando ela. Da mesma forma, liberações, né? No geral, se existe uma regra para bloqueio, né, serão poucas as exceções para se fazer um trânsito. Mas eu não sei até onde que a gente consegue chegar, né, até onde vai chegar essas liberações ou bloqueios. Porém, eu acredito que pelo menos inicialmente sejam poucos. E aí não custa nada a gente trazer essa paginação, né? Mas acho que talvez a gente nem chegue a um nível de paginação, não. Mas, enfim, se for para trazer o filtro, como eu falei, né, que beleza, pode inicialmente trazer só o filtro por nome, só que alinhando ele lá do outro lado. O senhor acha melhor trazer essa questão de cada coluna vai ter o seu pesquisador ou ter só mesmo um para nome? Porque o Aí, padrão já das outras telas é que cada coluna tem o seu, né? exatamente. Aí já perderia o padrão. Mas assim, né, é algo que a gente tem que analisar principalmente a necessidade do cliente. Então, assim, cara, o cliente ele vai querer fazer uma pesquisa
só pela situação, né? Ah, eu quero entender aqui todo mundo que está matriculado, todo mundo que está trancado. Identificação, alguém vai escrever a identificação da pessoa, né? Não lembra o nome, mas tem a identificação. Ou o motivo é ainda mais complexo, né? A pessoa lembrar o que foi que escreveu ali pelo motivo. Então, por mim não teria problema vir só o campo nome, né? Mas se trouxer todos os campos, tudo bem também. Pois é, a gente pensou dessa mesma forma, tipo, não tem necessidade do usuário botar uma identificação ou um motivo, né, ou a situação, por exemplo, porque, pelo visto, a tabela não vai ser muito populada, como o senhor disse, a gente também pensou dessa forma, por isso que a gente deixou só o campozinho de pesquisador para nome. Ok. Aí a outra tela seria a catraca, que o senhor já tinha mexido, certo? Aí o senhor acha que precisa mexer em alguma coisa, se eu penso em outra forma, ou a forma como o senhor já fez já tá ok. Gente, é meio que covardia vocês me perguntarem isso, né? Porque assim, como eu já falei em outro momento, eu queria que, se vocês pudessem trazer alguma sugestão. Porque a minha sugestão já é essa, né? Então, se eu trouxe essa sugestão, é pela forma como eu penso. Que por mim estaria ok, estaria suficiente. Mas, se vocês enxergarem que dá para trazer de uma forma diferente, um layout, uma proposta, uma informação, o que quer que seja, poderia propor, entendeu? É isso que eu falo, porque assim, se vocês sempre forem, já tiver uma tela criada por mim, perguntar se eu quero que mude, aí para mim é complicado dizer que sim e que, ó, façam isso daqui, né, na tela, porque se eu tivesse pensado nisso para trazer para a tela, eu já teria feito, entendeu? Quando eu indico assim sobre prováveis outras propostas, é justamente porque é algo que talvez eu não tenha pensado, não tenha pesquisado, não tenha visto. Pois é, não, mas a gente tá perguntando isso justamente porque quando a gente percebe que o senhor vai lá e mexe de novo, entendeu? É por isso que que a gente está sendo bem, tipo, específico, o que é que o senhor acha, o que é que o senhor pensa. Como é que o senhor pensa nisso? Eu acho que vai ter um botãozinho aqui, alguma coisa, entendeu? Só para dar um norte, porque basicamente a gente estava seguindo o padrão das outras telas. A gente não sabia que tinha um negócio de materialize, é por isso que a gente também tava copiando e colando. Aí pronto, essa parte aí a gente já vai colocar o bootstrap. Só que essa questão do retrabalho, a gente queria entender melhor o seu ponto de vista para a gente não ficar sempre esse negócio de a gente mexer, o senhor vai lá e mexe, entendeu? Por isso que a gente está perguntando essas coisas bestas. Acho que pode ser que não seja tão besta assim depois, entendeu? Não, cara, toda pergunta ela faz sentido, né? Vocês fazerem e tal. No caso, meninas, quando eu mexi nessa tela de vocês, porque de fato eu ainda não tinha feito uma tela, né, dessa de configurações, assim como vocês fizeram. E aí eu trouxe a minha visão, né, porque na verdade, suba aí, por favor, Larissa. É a Larissa que está apresentando, não é a Lívia, né? Pronto. Sobe mais aí, Lívia, por gentileza. Pode subir. Ó, por que é essa daí, né? Porque é que eu meio que refiz o que vocês já tinham feito. Porque, primeiro, eu bati o olho aí e, cara, é, às vezes é só um detalhe de layout, né? Mas essa linha, essa risquinha embaixo do título ali, catracas, alertas, normalmente, gente, é de uma ponta a outra na tela, entendeu? E aí uma outra coisa que eu consegui enxergar, cara, você tem que fazer ou tentar fazer o preenchimento de espaços em branco. Então, ao invés de colocar as catracas uma embaixo da outra, por que, que eu não boto uma do lado da outra, que é para preencher esse lado aqui que ficou em branco também, né? Aí, mesmo esquema aqui com o input dos e-mails, cara, esse input, eu não sei por que, que vocês não colocaram na largura toda da página, entendeu? Aí, o ideal era ter colocado na largura toda da página.
Mesmo esquema restrições. Por que é que esses três botões não estão lá do outro lado, ou sei lá, estão mais próximo aqui do nome? É como se eles tivessem ficado no meio da página, né? O switch, na verdade. E aí vem um detalhe. Por que, que eu mexi nisso que vocês tinham construído? Porque o anti-passback não é só ligado ou desligado. O anti-passback, ou melhor, o anti-passback é só liga ou desliga, mas o tempo não é só liga ou desliga. Você tem que dizer quanto tempo ele poderia, o usuário pode transitar de novo. Então, não seria esse tipo de botão aí, esse switch. Tem que ser um input, onde a pessoa tem que digitar a quantidade de tempo. Mesmo esquema dos alunos integrados. Os alunos integrados têm uma regra onde você vai indicar o horário da manhã e o horário da tarde, não só um liga e desliga, entendeu? Aí essa questão de lista de restrições, cara, assim, normalmente o pessoal não faz esse tipo de implantação, sabe? De deixar só um atalho. Não, na verdade você vai acessar uma outra página que é só um atalho para você clicar e ser redirecionado para essa outra página. Porque se fosse assim, o ideal era a gente já criar dois submenus aqui na sidebar, né? Não precisar entrar numa tela para poder chegar em outra tela, entendeu? Então, isso daí é meio que usabilidade também. Ou traz as tabelas já aqui, ou então nem faz referência a essas tabelas aqui. Traz outras páginas já específicas para elas e sendo acessadas pelo próprio menu, entenderam? Aí eu dei preferência em trazer já dentro dessa tela, por imaginar que serão tabelas. Primeiro, porque eu acho que faz sentido, né? Está aí nas restrições, está nesses temas. E segundo, porque eu acho que serão tabelas que não serão assim super populadas, entendeu? Então, foi por isso, né? Assim, na minha visão, não é nem que eu estou construindo a tela do meu jeito. É porque eu acho que vocês não entenderam direito os critérios de aceite que estavam lá. Essa última parte aí da lista de restrições, né, ficou meio subjetivo, realmente. A gente leva para outra página, a gente mantém aqui. Eu acho que isso daí foi uma decisão que vocês tomaram que, de certa forma, não estava errado, né? Mas que, assim, ao meu ver, de usabilidade, eu teria adotado alguma dessas outras duas situações que eu acabei de dizer, né? Ou deixa as tabelas aqui, ou então nem faz referências a elas aqui nessa tela e já joga em um outro menu. Entenderam? Entendi. Em relação a essa questão do tempo e dos alunos dos cursos integrados, a gente, quando a gente viu lá nos critérios de aceite, a gente pensou que ia ser configurado só no código, entendeu? Não que o administrador ia digitar na tela. Por isso que a gente colocou assim. Tô entendendo. Pois é, mulher, mas eu acho que talvez tenha sido uma confusão, né? Porque eu lembro que lá no critério de aceite eu coloquei exemplo, 5 minutos, né? E aí eu acho que o do tempo ali, né? Acho que vocês leram e entenderam que por padrão seria 5 minutos, né? Mas não, vai ser 1 minuto que for pré-definido pelo pessoal lá, né, da administração. Vai querer bloquear? Vai colocar quantos minutos? Eu particularmente não sei, né? Mas de repente eles vão colocar lá 5 minutos e vão entender que é um tempo que é muito tempo. Aí não, vamos restringir aqui para 1 minuto, vamos restringir para 2 minutos. Eles que vão entender lá quando for para eles decidirem implantar, entendeu? Essa do aluno integrado, né, talvez a gente até pudesse, de fato, não, vamos já colocar aqui no código, mas percebam, gente, que nada que você coloca direto no código, isso é muito interessante. Ok, que assim, você ter que programar para dar uma liberdade gigantesca para o operador, às vezes você também constrói muito, né? Torna bem mais complexo o código e muitas vezes sem necessidade. Mas uma situação como essa,
Se por acaso essa regra muda, ou sei lá, a gente coloca uma regra errada, aí a pessoa tem que falar com a gente para a gente pedir para o nosso desenvolvedor, para o desenvolvedor ir lá fazer essa alteração. Então, se tratando de regra que não são pré-estabelecidas por nós mesmos, gestores do sistema, então é melhor deixar em aberto para o operador, entendeu? Entendi. Pronto, da minha parte, tirei todas as dúvidas em relação à tela de histórico. A gente vai fazer e aí vai te mostrando. Mas eu acho que é que mais vai dar certo. Beleza, de histórico, gente, basicamente vocês vão construir uma tabela. Aí lá na coluna de ações vai ter um ícone de visualização. Aí quando a pessoa clicar no ícone de visualização, porque o histórico a gente não pode excluir, né? Então vai ter só visual, não pode editar também. Só pode visualizar e é quando vai trazer as informações mais completas. Que na verdade, assim, enquanto tiver só a tabela, sem você clicar em visualização, já deve trazer praticamente todas as informações da pessoa. Só não vai dar para visualizar a foto mesmo. Aí quando clicar em visualizar, vai trazer inclusive a foto, né? Aí a Lívia até me fez um questionamento mais cedo, essa questão de geração de PDF. De fato, a gente vai precisar gerar o PDF daquele filtro, né? Sei lá, eu filtrei lá por nome, filtrei por nome e por período, né? Coloquei lá o nome da Lívia e coloquei de semana passada até hoje. Aí deve vir, sei lá, uns 10 registros. Quando eu clicar em gerar PDF ou o que quer que seja, né, o nome que a gente vai chamar esse botão, aí é para ser gerado um PDFzinho com essas informações. Meninas? Entendi. Da minha parte era só isso. Larissa, tem mais alguma dúvida? A minha também já foi. Show, Tá gente. ótimo, então. Assim, né, eu não queria estar confundindo a cabeça de vocês, nem deixando que esse desenvolvimento de vocês ficassem inseguras, né, que, tudo que a gente faz, ele vai lá e mexe e tal. Essa não era a ideia, sabe, gente? É mais, eu volto a dizer, né, a minha justificativa. Acho que nessa última, essa daí, foi mais por talvez uma falta de conhecimento de vocês, né, sobre esse negócio aí do input, múltiplo select e tal. E aquela primeira lá é por talvez uma falta de alinhamento, falta de entendimento sobre os critérios de aceite. Beleza que nem sempre eu trago os critérios de aceite muito bem desenvolvidos, né? Isso dificulta um pouco, mas é isso mesmo, com a conversa, com os alinhamentos, a gente chega em um consenso, beleza, moçada? Sim. Não, tudo bem, não está causando insegurança nem nada, não. É por isso que a gente está marcando essa reunião, justamente para a gente entender melhor, entendeu? Tanto a nossa visão quanto a visão do senhor, para justamente não ter esse negócio de insegurança. A gente até está entendendo melhor o que que a gente errou, porque antes a gente não estava compreendendo, não estava compreendendo tanto, né? E outra coisa, esse negócio do input, onde é que tem? Eu não achei, por isso que eu copiei e colei. O senhor sabe? Eu já Não, cacei lá na biblioteca, ou não tem? Lívia, tu consegues abrir aí a biblioteca do Bootstrap? Aonde é? Eu não sei mexer. Tu vais ali, cara, no. Pera aí, eu vou parar aqui a nossa gravação, beleza, gente?